Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje é o capítulo 11 do livro de Lucas e, como sempre falamos, estamos aqui com toda a fé, com fé, esperança e amor, com muito amor. É uma satisfação enorme e uma alegria saber que muitas pessoas estão não muitas, né? Mas tem pessoas que estão acompanhando aí a série, estão entendendo o Evangelho genuíno. E os relatos que a gente recebe são maravilhosos. São maravilhosos. Eu estava falando até no devocional essa semana que tem relatos, e não foi um ou dois, já foram vários, de pessoas dizendo que estão compreendendo não apenas o Evangelho, mas a Bíblia num todo como nunca antes. E essas pessoas que relataram isso, algumas já tinham contato com a Bíblia há mais de 20 anos. Uma 26, há quase 30, outra quase 20. Então, poxa, é muito gratificante isso. Isso a gente afirma também, né, Michele? O nosso entendimento de Evangelho, de Bíblia, em meses, quando a gente começou a mergulhar profundamente, superou o contato que a gente tinha com a Bíblia durante anos, né? Porque sem é diferente exagero. de uma leitura que a gente faz, né? Com já um direcionamento, digamos assim, para uma campanha, para um propósito, né? Para fazer algo externo e não interiorizar aquela mensagem, não interiorizar o que o texto está querendo passar, né? Não realmente fazer um mergulho, aprofundar a nossa consciência, e também não com a ótica de, isso aqui serve para aquela outra pessoa, não. Principalmente, né, a gente olha e já identifica o que eu preciso absorver para mim, ou o que eu preciso tirar de mim. Então, principalmente com essa ótica. Lógico que também com esse conhecimento, com esse aprofundamento, a gente passa, né, Marcelo, a ter um filtro, né, que a gente passa a analisar as coisas, a julgar todas as coisas, porque o julgar, segundo a Bíblia, que a gente não deve fazer, é julgar pela aparência, né? E não julgar com o julgamento hipócrita, ou seja, eu condeno ou julgo aquela pessoa, sendo que eu cometo... Que inclusive nós vamos ler também, no capítulo hoje, né? O capítulo 11 fala sobre isso. Mas o Evangelho, aqui no Evangelho Jesus também fala, né? Julgai não segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, julgar o que é bom, o que não é bom, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, uma mensagem que é cristocêntrica, outra que não é, uma mensagem que tem a ver com o Evangelho e uma outra que parece boa, que está todo mundo comentando que é boa, que muita gente segue, mas que quem tem conhecimento do Evangelho, quem mergulha, olha e fala assim, não, tem muita gente seguindo isso aí tem muita curtida, tem muito comentário, tem muito compartilhamento, mas isso não é Evangelho não. Isso aí não vem de Deus, não. Só quem mergulha consegue fazer esse julgamento. E esse tipo de julgamento é bom. Esse tipo de julgamento é o julgamento que Jesus fala pra gente ter. Esse barulhinho chato aqui da cadeira, hein? Mas vamos lá. Vamos para os primeiros versículos. Tem muita coisa boa no capítulo 11. Vocês vão ver, né, que esse capítulo é extraordinário. Aliás, qual que não é, né? Mas esse a gente já, obviamente, nós já lemos, meditamos, e nos mexeu muito com a gente. Eu creio que vai mexer com vocês também. São ensinamentos muito profundos. Vamos lá. Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma. Vamos lá, só antes de iniciar a oração, que é a oração do Pai Nosso, né, que acredito que todos aqui já leram ou já ouviram alguma vez, fazem. Esse pedido, existem pedidos, pessoal, que são pedidos
sábios, que são pedidos que nós podemos tirar como modelo. Nós estamos ainda no versículo 1 e já tem uma lição valiosíssima, que é o saber pedir, que é o pedir a Deus, a Jesus, pedir ao Espírito Santo que nos ensine a orar. Eu vejo também dependência, né? Porque quando se há orgulho, ao invés de humildade, a pessoa já pensa assim, eu já sei. Não, a gente sempre tem que estar pedindo, meu Deus, me ensina a orar, me ensina a te amar, me ensina a te servir, me ensina a falar, me ensina a pregar, me ensine a falar de ti, falar do teu evangelho. Enfim, essa dependência, esse pedido, nós somos tão dependentes de Deus que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia fala sobre isso, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, se a gente mergulhar no Evangelho, se a gente observar essa oração que Michele vai ler agora, que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, com mais calma, né? Observar com mais com um olhar mais profundo, nós podemos melhorar a nossa oração, melhorar os nossos pedidos e, consequentemente, ter pedidos atendidos, porque a Bíblia fala também, em outra passagem, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, assim, tem um pedido bom e tem um pedido ruim. E o pedido ruim não vai ser atendido, sabe? Até o bom, às vezes, até a gente pedindo o que é bom, pedindo de acordo com a vontade de Deus, às vezes, por não ser o tempo de Deus, o nosso pedido é atendido depois. Agora, o pedido feito errado, o pedido ruim, feito de forma equivocada, esse pedido não vai ser atendido naquela hora e nem depois. Ele nunca será atendido. Como esse pedido que eu acabei de citar, quando ele é feito para a pessoa esbanjar, quando é um pedido só pensando em si e não para a glória de Deus. Então, precisamos aprender a orar, melhorar nossa oração e pedir a Jesus, como os discípulos fizeram. Pedir a Ele nos ensina, Ele nos inspira a orar também. E vamos aprender com a oração do Pai Nosso como orar, como melhorar a nossa oração. Como as pessoas já conhecem, a gente pode comentar já, né? Cada versículo, né? Que aí no versículo 2, né? Que Jesus fala, orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome. Olha como que Jesus está ensinando os discípulos a orarem. Pai, como a gente tem que entender a nossa condição de filho. Se a gente se entregou para Cristo, né? Entregou a nossa vida, o nosso coração, os nossos caminhos. Nos tornamos filhos. Decidimos que Ele vai ser o nosso rei, que vai governar a nossa vida, que nós vamos ser, né? Ele vai ser o nosso Senhor. Então, Ele nos ensinou como se relacionar com Deus, né? Porque os judeus oravam, né? A Deus, o Altíssimo, né? O Rei, Criador, né, dos céus Senhor, e da terra. Poderia ser várias formas. Era Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador do céu, dono do universo, arquiteto do universo, ó meu Deus, ó Criador. Tinha vários nomes, né? Mas Jesus ensina Pai. Isso que a gente tem que ter essa consciência, né? Inclusive, isso nos dá a mentalidade de aproximação. O nome dessa comunidade, né? Vida de Filho, que nós estamos aqui em Vitória, justamente procede dessa nova aliança que a gente tem, né? Que a gente creu e a gente passa a se tornar filho de Deus, ter esse relacionamento de pai e filho, né? E ele fala, santificado seja o teu nome, né? Isso não significa que Deus se tornaria mais santo. Não tem como, Deus já é santo, ele não tem mais... não tem como se tornar mais do que ele já é. Ele já é completamente santo, perfeitamente santo. Mas esse é um pedido para quem quer transmitir tal santidade, né? E mostrar a santidade que há no nome do Pai, né? Porque não é a gente que santifica o nome do Pai ou
Porque o nome dele já é santo no último grau que pode existir. Exatamente. Mas ele estava ali nos ensinando essa consciência, né? Santificado seja o teu nome. E vem também da origem de não pronunciar o nome de Deus em vão, não tratá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Eu quero, o Pai. Eu quero revelar o quão santo o Senhor é. Eu reconheço tua santidade e que as pessoas possam reconhecer através de mim o quão santo o Senhor é. Continuando. Venha o teu reino. Então aqui eles tomaram conhecimento que era chegado até eles o reino dos céus. Jesus falava muito isso, né? E a gente deve orar. Venha o teu reino. A gente vive aqui no contexto ainda desse reino terreno, né? Digamos assim, no mundo terreno. Mas nós estamos aqui, mas não somos mais daqui. Temos o reino de Deus dentro de nós habitando agora e depois teremos presencialmente, né, na eternidade. Mas o reino já deve habitar dentro da gente. Por isso que ele fala pra gente pedir, né? Venha o teu reino. E aí tem várias passagens que falam, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, o reino de paz, Deus, amor, alegria no espírito. O que você falou, que o reino está dentro. O reino de Deus não é de visível aparência, mas ele está dentro de vós. Então é o reino, é o rei dentro de mim. Colocando em mim seus pensamentos, seus sentimentos. A cultura do reino, A cultura do reino, os princípios do reino dele, ele estabelecendo na minha mente e no meu coração. E é uma coisa que a gente pede, né? Não é uma coisa que... Porque o conhecimento, gente, o conhecimento que a gente está tendo aqui é muito importante. Mas como que a gente vai continuar vivendo essa dinâmica do reino? Todo dia eu me relaciono com o Pai. Todo dia Jesus se separava para falar com o Pai, para saber qual que era a vontade do Pai, para pedir a direção para o Pai. Pai, o que o Senhor quer de mim? E aqui ele está ensinando, é um modelo, mas a gente não precisa necessariamente, né? É claro, uma oração robótica, uma oração religiosa, ou como as pessoas se acostumaram a orar, né? 50 Pai Nosso, 60 Ave Maria, como os nossos antepassados, né, viveram nessa religiosidade, e eles perderam um pouco a essência, né, daquilo que Jesus ou muito, né? Quis passar, e aí passaram a orar como se fossem vãs repetições, né? Como se fosse de tanto apenas repetir aquela frase que iria acontecer. Na verdade é um modelo, né, como a gente deve orar. E é uma oração consciente. Não que a gente também não possa orar o Pai Nosso, óbvio que a gente pode. Sim. Desde que seja uma oração consciente. Perfeito. Pensando em cada palavra, perfeito, né, em cada frase, aquilo que eu tô lendo. Então, venha a nós o teu reino. Que seja feita... aqui não está escrito nessa tradução, mas a gente conhece muito, venha o teu reino, igualmente seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados. Só uma coisinha. O reino é a vontade de Deus. Estabelecer o reino dele dentro de cada um de nós. E que a gente busque isso com prioridade. Buscar e pôs em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem muita coisa para a gente pensar, refletir sobre reino, né? Então o evangelho ele também é conhecido como evangelho do reino. É sobre um rei que é o rei dos reis e que veio estabelecer o seu reino, como Michele falou, de amor, de justiça, de misericórdia. Então assim, pedir o reino é pedir que seja feita a vontade de Deus. Uma coisa está completamente ligada à outra. Aí depois pede... Dai-nos hoje o pão para esse dia. Então, só depois de pedir o reino que pede o pão. Detalhe, só depois de pedir o reino, priorizou o reino, primeiro eu peço o principal, depois eu peço o pão, que também é importante, mas o reino, muito mais. E mesmo assim eu peço o pão do dia, né? Do dia, né? Isso não nos faz posso lembrar. Pedir o pão, Senhor, dá-me o pão para eu estocar o mês inteiro, tá bom? Não preciso falar com o Senhor, daqui a um mês eu volto. Isso que eu ia falar, lá no Antigo Testamento nós temos esse episódio do povo no deserto, onde vinha o maná, vinha o pão de cada dia.
E o povo precisava, Deus esperava que o povo confiasse nele. Gente, isso é um desafio para nós. Deus espera e a gente precisa, nós precisamos confiar no poder de Deus, né? Que ele tem o poder de suprir, ele faz milagres, tá? O maná vinha do céu, um milagre. Mas não só isso, não só confiar no poder, mas confiar, Michele, no cuidado de Deus. Nesse Deus que eu costumo falar isso, muitos já ouviram, eu gosto de falar, de ficar repetindo essa frase. Essa parte, gente, é muito importante, a gente precisa entender. É um Deus que cuida muito bem e cuida como ninguém. Vocês podem repetir aí? Repete isso, gente. Fala isso aí, professa isso aí. Deus, o Pai, diga assim, ó, se você puder repetir isso aí, ó, fala assim: o meu Pai, igual começa a oração, cuida de mim muito bem e cuida como ninguém. Então Deus esperava que o povo confiasse nesse cuidado, nesse amor, né, confiasse nele, que eles iam comer o maná daquele dia e no outro dia eles teriam outro maná, e no outro maná, e no outro maná. Só que teve gente que, por não confiar, falta de confiança, dúvida, as pessoas separavam o pão para o dia seguinte. Aí o resultado era que... Elas não é aquilo, né? Elas saíram da escravidão do Egito, não aguentavam mais, é como a gente, né? Que saiu da escravidão do mundo e... No reino, a gente depende do Pai, a gente aprende a confiar nele, como o Marcelo falou, e a gente tem paz, a gente confia. E todo dia, esse pão, ele não é só o pão físico, né? Mas principalmente o alimento espiritual que a gente busca todos os dias. Principalmente o alimento espiritual. É o saúde, todos os aspectos, mas principalmente espiritual. Agora, quais eram as consequências? Só para concluir. O que acontecia com o pão de quem não confiava? Lá, no deserto. Né? Dava bicho, apodrecia e as coisas acabavam indo mal. A gente precisa confiar. Confiar no poder e confiar no cuidado de Deus. Tá bom? Não duvida, não. Toda vez que eu falo isso, eu lembro daquela canção. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou e nem falhará. Na mentalidade do reino, a gente não teme se é o governante A ou B, né? Se é o meu patrão, se é isso, aquilo, outro. Porque acima do patrão, acima do governante... Acima de tudo e de nós todos. Temos um pai. Um pai e vivemos no reino celestial que habita dentro de nós, mas que ele prometeu cuidar e prover, né, de uma forma ou de outra. Então eu confio, eu, né, descanso nele, por mais que eu passe momentos de dificuldade, de aperto. Quando a gente confia, mesmo sem ver, a gente vê a providência de Deus, né? E quantos testemunhos e a gente já vivenciou de, né, passar momentos de crise, né, de dificuldade. Teve aí a pandemia e várias pessoas testemunharam: olha, surgiu essa oportunidade aqui, eu nem esperava, essa porta abriu. Enfim, Deus usou uma pessoa, criou uma situação. Quando a gente confia, agora, e quando a gente duvida, e agora como é que vai ser? E aí o coração fica aflito e tudo mais, mas a gente confia no Pai, porque quando a gente confia, a gente crê que Ele está cuidando e realmente a providência chega, né? Porque Ele é um Deus, um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. E aí diz, né, no versículo 4, e perdoa os nossos pecados, né? Assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Então, a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados porque a gente já está em obediência, a gente já permanece nesse pedido, né, que Ele nos fez de perdoar os nossos devedores, aquelas pessoas que nos ofendem, né, que, enfim, pecam contra a gente libera o perdão. Então, se a gente libera o perdão, então, consequentemente, o nosso Pai também nos perdoa. Então, assim, quando a gente
Tá difícil de liberar o perdão? Ora por aquela pessoa, abençoa ela, obedece o que o Pai falou, que você vai ver que seu coração vai ficar leve, vai ficar limpo, você não vai te doer mais. Enfim, quando a gente experimenta e vive essa vida de oração, e a gente só pratica, só obedece o que ele ensinou e confia, porque o que é crer em Jesus se não obedecer aquilo que ele orientou, né? Então, quando eu creio, faço dele o meu Senhor, sei que ele me orientou, o que eu tenho que fazer com os meus inimigos, com aqueles que me perseguem, com aqueles que falam mal de mim. Eu tenho que orar por essas pessoas, eu tenho que abençoar elas, não amaldiçoar, não desejar o mal, né? Mas pedir para Deus ter misericórdia, abençoar mesmo de todo o meu coração. Então, quando eu faço isso, o meu coração fica em paz, o meu coração fica leve, o ódio sai, o ressentimento sai, a dor sai, e consequentemente a gente tem paz com Deus também, né? E fala, né? E não nos deixe cair em tentação, que é uma parte também muito importante, porque quando a gente vence o pecado, quando a gente consegue obedecer a Deus, a gente tem ensinado que não é pelos nossos méritos, né? Mas pelos méritos de Cristo, que a gente pode naquele que nos fortalece, né? Então, quando eu consigo vencer a tentação, vencer o pecado, vencer o dia mal, vencer o deserto, vencer as situações, as tribulações da vida, não é pela minha capacidade. A gente tem que dar graças a Deus. Mas por que eu venci? Porque aqui eu orei eu dependi dele, eu não confiei na força do meu braço. Isso é dependência. E falei, eu vou conseguir, eu vou lá e tal. Se eu não tiver abastecida... Pode falar. Se eu não tiver abastecida, se eu não tiver dependendo dele, se eu não tiver realmente pedindo, Pai, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Então, eu orei e o Pai, como é um Pai que ouve a nossa oração, que é bom e que é justo, ele nos fortalece também na tentação, né? Em outras palavras, eu estou dizendo assim para Deus, me ajuda, porque eu não confio em mim mesmo. Se não for o Senhor para me dar domínio próprio, se não for o Senhor para me dar forças, se não for o Senhor para me segurar minhas emoções, meu instinto, me libertar da carne, de mim mesmo, eu não confio. Eu posso acabar me deixando levar e posso errar, posso falhar, e eu não quero desagradar o Senhor. Então não me deixe. Isso é uma oração realmente de humildade e de dependência. Eu não confio em mim mesmo, não confie em você mesmo. Ao contrário do que se ouve muito por aí, fala, você tem que confiar em você, confie em você. Não confie em você a ponto de você, sem perceber, e deixando o Espírito Santo, essa dependência, sabe, de lado. Tudo bem, não somos a favor, claro que não, de alguém ter, não é isso, de alguém ter complexo de inferioridade, de alguém não ter autoestima, de alguém... Não por esse extremo. Não é isso é um outro extremo, mas também é extremo essa autoconfiança exagerada. O que Deus se agrada e espera que sejamos que ele esteja dependentes, centro, né? Dependentes dele. Senhor, se o Senhor não me ajudar, vai dar ruim, hein? Eu vou cair na tentação. Por favor, o Senhor me ajuda. Eu não vou conseguir me segurar. Eu não vou conseguir deixar de falar. Se o Senhor não me ajudar, eu posso acabar alimentando um sentimento ruim no meu coração. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Não deixa eu alimentar isso, não. Isso é muito bacana, pessoal. Vamos seguir. É isso aí. E não me deixe cair em tentação, né? Mas livra-nos de todo o mal. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhe digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta.
pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Aí continua, né? Vocês que são pais, aí tem outro pensamento, mas é o mesmo assunto, né? Vocês que são pais, respondam. Se o filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. No início ali do versículo 5 ao 8, a gente aprende a orar em favor do outro. Porque eu não sei se vocês já repararam, se você já ouviu essa passagem ou já leu, mas você, sabe, não mergulhou, leu rapidinho, não parou, você talvez não tenha, você pode até comentar aí, vocês que estão ao vivo podem até participar, você já tinha reparado que essa passagem, a pessoa está pedindo, não é para ela está pedindo para uma outra, ela vai insistir, mas não é para ela. Então a gente tem uma lição aí de orar em favor do outro, em pedir pelo outro, em se portar com o outro, em insistir pelo outro, em interceder pelo outro. Isso nos abençoa. Esse é um primeiro ponto. Segundo, Deus responde. Agora, a gente precisa entender que o não também é uma resposta. O não também é uma resposta de Deus. E outra coisa é que Deus também tem o seu tempo, como nós falamos anteriormente. Tá? E nesse último versículo que fala do Espírito Santo, esse é o maior pedido. E o contexto, desde o início do capítulo, a gente está falando de reino, agora o Espírito Santo. Então a gente precisa entender que esse pedido de reino, venha a nós o teu reino, dá o Espírito Santo, que o Pai não vai negar. Porque assim, a gente está trazendo aqui essa essência. E a essência de Cristo, a essência do Evangelho é o reino, né, o Espírito Santo, e o próximo. Relacionamento com ele e o próximo. Só que às vezes a pessoa lê essa passagem, ou dependendo da forma que é passado para ela, como que a pessoa que está pregando passa, fica se materializa demais, no sentido de o que eu pedi para mim, mas aí ele está pedindo para o outro. Eu vou alcançar tudo que eu quiser, mas ali está falando no finalzinho do Espírito Santo. Então precisamos ter calma, precisamos analisar bem para a gente não interpretar errado e materializar o que é profundamente espiritual. Então o maior pedido que uma pessoa pode fazer é o Espírito Santo, e ele tá aqui escrito, ele não vai negar. Não vai negar. A pessoa que pede o Espírito Santo ou que busca a sua presença, ela tem que ter isso em mente. Eu estou pedindo algo que é o maior pedido, que Deus se agrada desse pedido que eu estou fazendo e está prometido que ele não vai negar o meu pedido. Infelizmente, muitas pessoas, até por ensinos errados, carregam um bloqueio com respeito ao Espírito Santo na mente, como se fosse algo quase, do jeito que às vezes é passado, ou que muita gente entende, é como se fosse algo quase impossível de acontecer. Mas a gente vê no Evangelho que não é assim, que a gente consegue ver aqui uma simplicidade, poxa. Pede ao Pai, pede com fé, e o Pai não vai negar. Você está pedindo ao Pai. Muita gente pede muitas coisas, né? Por exemplo, tem gente que pede o mundo, pede muitas coisas, muitos bens. Eu posso pedir qualquer coisa, então vou pedir, sei lá, vou pedir um carro, uma casa, aquilo outro. Só que aqui ele está se referindo o principal pedido, né? Principal. Que é Jesus dentro de nós, que é
o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o dono do universo. O Espírito de Deus, do nosso Pai Celestial, dentro da gente, a nos guiar, a nos direcionar, a nos moldar. Eu vou pedir Deus para Deus. Eu vou pedir sua presença. Eu quero o Senhor. Pai, eu quero o Senhor. O Esse resto meu se pedido. torna fichinha, né? Poxa. Porque se eu tenho ele dentro de mim, o resto eu vou olhar como pequeno. O resto eu vou trabalhar, vou ter força, vou ter direção. Deus vai me inspirar no meu trabalho, vai me dar sabedoria, vai me dar ideias para eu expandir lá o meu negócio, vai para eu atender melhor os meus clientes. A gente volta e meia tá aqui, aí vem, a gente tá pedindo a Deus, dai-nos uma estratégia pra gente melhorar aqui na nossa divulgação, de o evangelho chegar a mais pessoas e tudo mais. Aí, daqui a pouco vem uma ideia, daqui a pouco vem outra, assim, do nada. E a gente vai encaixando uma coisa na outra. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo, conforme a vontade do Pai, né? Alguns comentários aqui, ó. A Nili colocou: Pai cuida de mim e cuida como ninguém. E... Inclusive hoje que Dona Eli está completando mais um ano de vida, né? É isso aí. Estamos ao vivo, Dona Eli, lá da Itália, completando mais um ano de vida. Lá tá tarde já, pelo horário. Lá tá tarde já. Deus abençoe a senhora mais e mais. E felicidades, né? Parabéns. A Priscila colocou: aí está o segredo da oração que agrada a Deus, começando reconhecendo sua santidade, priorizando seu reino, sua vontade, cuidar diário dele conosco, perdão como nós devemos perdoar. A Patrícia botou: verdade, ele supriu todas as minhas necessidades na pandemia, é um pai amoroso, zeloso, que cuida de cada um nos mínimos detalhes. E agora ela colocou: nunca compreendi muito bem essa mensagem, pois sempre aprendi que tinha que pedir, cobrar algo. Nossa, né? Esse negócio de cobrar a Deus é terrível, né? Isso está completamente errado. Graças a Deus estou aprendendo de forma correta. Jesus é maravilhoso. Amém. Não tem como a gente não pedir com sinceridade o Espírito Santo e ele não se revelar pra gente, né? E o Espírito Santo é justamente isso, né? Essa humildade, essa sinceridade. É porque o desejo sincero, real de conhecê-lo, de entendê-lo mais, de crescer na graça e no conhecimento, né? Porque é isso que vai causar a evolução, né? Nossa, e consequentemente isso se estende, né? Para os nossos relacionamentos, para com tudo aquilo que é exterior, né? Vamos lá, vamos seguindo. E aí diz desce um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul. Mas, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebul, ou quer dizer, de seus discípulos, eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando... Aí dá o exemplo do homem forte, né? O que acontece? No fundo, eles sabiam que se eles concordassem, ficaria muito difícil não se submeter, ficaria complicado. Então, eles se fechavam e discordavam, porque no fundo, eles não queriam se submeter. Não é nem que eles analisavam. A gente vê claramente, mais para frente também, quando Jesus critica os líderes religiosos, nós percebemos que eles sequer ouviam Jesus, aqueles que tinham o coração fechado e orgulhosos, hipócritas. Eles sequer ouviam Jesus para analisar. Deixa eu pensar, deixa eu analisar isso aqui, deixa eu ver se faz sentido, né? Muita gente tem usado esse termo, veja se faz sentido para você. Deixa eu ver se faz sentido o que ele está falando. Eles nem tinha nenhum sentido, mas é por isso, é porque no fundo eles não queriam se submeter, e se eles não encontrassem algum argumento para discordar,
Só ia restar se submeter, crer. E eles não queriam, eles estavam fechados para isso. Então é o problema do orgulho, muito orgulho que havia no coração de muitos, e por isso que Jesus dava muitas vezes ele estava ali salvando um pecador, salvando aquela pessoa que não tinha nenhum contato com o templo na época, não era religioso, era uma pessoa que vivia uma vida completamente torta, mas era humilde, era aberta, então Jesus salvava. Esses que estavam ali no templo, que eram líderes religiosos, que eram pessoas religiosas, com o coração fechado, não teve vez para esses. Vamos continuar aí? Versículo 21. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e vença e tira dele as suas armas. Então, mesmo Jesus sabendo da má intenção deles e tal, mas ali usando de sabedoria, né, desenhou quase que para eles, né, para fazê-los entender que aquele argumento que eles estavam usando não tinha cabimento. Sim. Então, guarde seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Então ele tá falando aqui, né, da pessoa que a casa, né, a casa somos nós, somos cada um dos seres humanos. Então ele tá falando aqui, a pessoa foi liberta, o espírito imundo saiu dela, mas essa casa, ela tem que ser preenchida com um novo espírito, né? Com, no caso aqui, que ele tá falando do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não estiver habitando ali naquela casa, se a pessoa que se libertou... Pode continuar falando, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Se a pessoa que se libertou conexão não buscar o reino, né, não se entregar para o reino, né, desse reino, então, daqui a um pouquinho mais, essa pessoa continua vulnerável, né, e cedo ou tarde, né, essa pessoa ela pode ser atingida pelo mal novamente, porque ela não buscou o Espírito Santo, o ocupante principal da casa, né? Por puro desinteresse, porque acesso ela tinha, mas ela não se interessou. Então, o mal volta, mas ele não volta sozinho, ele vem com 7 piores. E aí o estado daquela pessoa, lembra que a gente falou que teve um determinado momento que Jesus curou, expulsou aquele demônio e falou: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então isso traz temor para o nosso coração, né? Para justamente a gente orientar aquelas pessoas que a gente liberta, que a gente ora, né? Para que ela seja curada, para que ela seja liberta. E explicar: olha só, você foi curada. Quantas pessoas a gente já não viu isso acontecer? Da pessoa ser curada, da pessoa ser liberta, ela sair bem, sair leve. Mas cadê que ela continuou no caminho buscando? Não continuou. E aí, infelizmente, depois ela volta a cair de novo, né? E muitas vezes, para aquela pessoa voltar para o caminho, é muito difícil. Então, na verdade, ela nem começou, né, no caminho. Então, ele está orientando isso, né? Que então o espírito busca outros 7 piores, entram e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou. Então ele estava ali falando na multidão e ela gritou: feliz é a sua mãe
que deu à luz e o amamentou. Então a mulher do nada gritou, olha, bem-aventurada é a sua mãe, né? No caso Maria. E aí Jesus respondeu, ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e praticam, né? Então ainda mais feliz do que Maria era uma bem-aventurada, mas mais bem-aventurada, mais feliz do que a Maria que concebeu Jesus, são aqueles que Nossa, isso é ouvem muito forte. e praticam, né? Gente, A vontade de Deus. poxa, tá travando, né, um pouquinho, né? Vocês estão vendo, o Michele tá falando, eu tô olhando aqui, não sei o que tá acontecendo, mas tá dando para ouvir? Como é que tá para vocês aí? Nós vamos seguir, já estamos no versículo 28, vamos seguir, porque é uma travadinha bem de leve, mas dá um feedback aí, por gentileza. Tá ouvindo? Ok. É uma travadinha na imagem, mas o áudio tá saindo então, né? Tá bom, vamos lá. Vamos em frente. Isso aí, só comentar isso aqui rapidinho, isso é muito extraordinário. Porque a Maria, é o que você falou, a Maria, ela não tá tirando... A Maria era realmente cheia da graça de Jesus, né? Jesus deu sua graça a ela. Havia muita graça sobre ela, só que mais graça ainda, mais bem-aventurado, mais feliz ainda são aqueles, qualquer pessoa, homem ou mulher, preto ou branco, alto ou baixo, fofo ou magro, qualquer pessoa de qualquer lugar, se obedecer, se praticar o evangelho de Jesus, de Cristo, essa pessoa é mais bem-aventurada ainda do que a Maria. Pessoal, sabe o que é isso? Porque o anjo apareceu para Maria e falou que ela era bem-aventurada, que ela tinha sido escolhida por Deus, que ela ia dar luz ao Salvador. Poxa, é como se o anjo estivesse dizendo pra gente, para cada pessoa que pratica o evangelho, não só que conhece, que pratica, que mergulha, é como se o anjo estivesse falando, olha, você é mais bem, na verdade o próprio Cristo, você é mais bem-aventurado do que a Maria. Mais do que a Maria, que gerou o Salvador, sim, mais do que a Maria. Meu Deus do céu. É muito especial. Vamos lá. A gente tem que entender isso, entender, né? Colocar isso dentro da gente e viver isso. Versículo 29. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse, essa geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal. Porque lá atrás, né, eles pediram para Jesus um sinal, né, se ele era o Messias. Aí ele falou, essa geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para essa geração. Vocês sabem, né, o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, né, é porque Jesus ficou morto, né, digamos assim, por 3 dias. Mas ele era tão santo, né, a gente meditou, estudou sobre isso, que a morte não conseguiu detê-lo. A morte, né, colocou ele para fora. Então, esse foi a analogia que ele fez com Jonas, porque Jonas era um profeta, né, que ele estava incomodado com a graça de Deus, porque Deus mandou Jonas ir para Nínive, né, e ele não quis ir para Nínive, aquela cidade, porque ele achou que aquele povo era ingrato, que aquele povo era desobediente, não merecia ouvir a mensagem de Deus. Ele julgou que eles não mereciam, só que Deus tinha mandado ele ir para lá. E ele não foi, aí foi pra Tarso. Aí foi lá, ficou preso, aí vocês sabem a história, que ele ficou preso 3 dias na boca, né, do peixe, né? Na boca do peixe. E aí, quando ele orou e pediu misericórdia de Deus, o peixe cuspiu. E aí ele foi e obedeceu a Deus, porque para quem acha que a graça de Deus, né, é só uma coisa da nova aliança, não, a graça de Deus, gente, sempre existiu. Deus enviou seus profetas e dava a mensagem ao seu povo,
e aqueles que ouviam e obedeciam, a graça de Deus os alcançava também. Então Jesus, no caso, revelou plenamente a graça de Deus e cumpriu o que já estava prometido, né? Porque o povo já sabia que viria o Messias, que morreria no nosso lugar pelos nossos pecados e traria o reino e tudo mais. As pessoas já sabiam dessa promessa e aquilo e a forma de Deus trabalhar, Deus agia com a graça e com a misericórdia dele. Isso aí. Esse é o sinal de Jonas, assim como uma baleia vomitou Jonas, a morte vomitou, digamos assim, o Senhor Jesus. E 3 dias foi 3 dias dentro da baleia, 3 dias Jesus também veio para fora e ressuscitou. Esse é o sinal de Jonas. Continuando. Aí ele diz no versículo 31, a rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados. Sim. Quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Eu só deixa eu ler aqui uma frase que eu anotei que complementa. Jesus seria lançado ao mar da ira de Deus no nosso lugar. Porque Jesus não cometeu nenhum pecado, mas a ira de Deus veio sobre ele porque ele tomou sobre si. Então, por amor, ele pegou uma ira que era para a humanidade, tomou sobre ele. Então, nós fomos livres da ira, a graça, a salvação vem através dele, por meio da graça. Toda a ira que cairia sobre nós foi tudo sobre Jesus. E a morte o engoliria. Ele já estava passando a mensagem da ressurreição. A morte engoliria Jesus, mas essa mesma morte, como eu falei, 3 dias depois iria vomitá-lo. É muito, muito profundo isso. Vamos lá. No 33. Não, aqui. Receber a luz. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal pedestal de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tome cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheio de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina que estivesse iluminando, né? Receber a luz, né? Receber a luz é receber essa verdade, essa mensagem, né, que nos ilumina. E também tem uma questão interessante, Marcela, dando continuidade, né, que esses títulos, na verdade, foram colocados essa separação pela sociedade bíblica, né, ou pelos corretores da Bíblia, mas é um texto só, e a gente continua aqui no 37. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus convidou para comer na sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era de costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, têm cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo.
Então ele estava falando ali que eles estavam cheios de perversidade, de ganância, né, de dentro. Então, em outras passagens fala que aqui, essa passagem dos olhos não tem nada a ver que você tem que olhar aquela pessoa com bons olhos. Se você não olhar com bons olhos, teu corpo estará em trevas. E, na verdade, é o contrário. Se o nosso corpo tiver trevas, então os nossos olhos vão olhar de forma escura, né? Eles não vão conseguir enxergar com clareza as coisas. Mas se dentro de nós há luz, essa luz ela vai conseguir enxergar, ela vai conseguir iluminar, ela vai conseguir ver as coisas. Mas eles estavam na cegueira, eles estavam na escuridão. E essa luz é o Evangelho. Porque a gente enxerga, o ser humano enxerga muitas coisas a partir de muitas vozes que se ouve, muitas opiniões alheias, muita coisa vai formando os nossos pensamentos. A pessoa assiste muito, tem gente que assiste há 20 anos o mesmo jornal, um exemplo, da mesma emissora. O que acontece com a mente de uma pessoa que assiste o mesmo jornal há 20 anos? Aquele jornal tem grande participação na mentalidade, formou a mente daquela pessoa. Eu ouço só um pregador há 15 anos, há 30 anos eu ouço o mesmo pregador, não ouço outro, e ouço ele mais do que leio a Bíblia. A minha cabeça vai ser formada muito a partir daquilo que eu ouço ao longo dos anos. E assim com os nossos pais, assim com tudo que a gente ouve muito. Então, assim, aí os nossos olhos passam a ser aquilo que nós alimentamos. Jesus está dizendo o seguinte, aqui nessa passagem, se eu ouço a Ele, se eu recebo Ele, que é a luz, em várias passagens isso é revelado, né? Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. O Evangelho é a luz que dá vista aos cegos. Jesus cura a gente da cegueira. O apóstolo Paulo, você vê, ele tinha uma cabeça, ele era perseguidor dos cristãos, né? Ele era cruel, até que uma luz veio até ele e modificou a mente dele, fez ele olhar diferente e ele se rendeu a Cristo. Então, a luz de Deus, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, e se tornou o maior teólogo, o maior plantador de igrejas, uma referência, né? Um apóstolo extremamente usado por Deus, desde quando essa luz alcançou ele. É essa graça, é esse Evangelho. Nós vemos aí o apóstolo Paulo, uma pessoa que amava o Evangelho demais. Ele disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, né? Tem uma declaração dele que ele diz isso. E essa luz que alcançou ele, é a partir dessa luz, é a partir do Evangelho que eu vou enxergar o mundo, as coisas, as pessoas. Então, é muito profundo isso. Isso aí dá uma mensagem só para falar sobre isso. Como eu olho o meu marido, minha esposa, como eu olho o mundo, como eu olho a sociedade, como eu olho as mensagens, os discursos, como é que eu olho a vida. É a partir do Evangelho. Ele é meu parâmetro, ele é meu filtro, ele dominou minha perspectiva. Agora, isso só acontece quando eu me alimento bastante do Evangelho. Então, ele forma minhas opiniões, ele forma minha perspectiva, ele forma minha ótica. É a partir dele que eu avalio, que eu considero, que eu vou discernindo, que eu faço minhas escolhas. E bem-aventurado demais é a pessoa que tem essa luz, que tem um Evangelho genuíno dentro de si, e ela olha as pessoas como a partir dessa luz. Aquela pessoa, você falou de Jonas, que foi para uma outra cidade porque julgou que aquela cidade não era merecedora. Faltava essa luz nele. Mas qualquer pessoa que tem essa luz dentro de si, ela não vai olhar para uma outra dizendo assim, essa pessoa não merece, essa cidade não merece, esse povo não merece. Não. Nem para a cidade, nem para ninguém. Para ninguém, nem para ela mesma. Ela fala, olha, eu não mereço, mas a graça de Deus me alcançou. Então ela olha com a perspectiva da graça, dessa luz que é dentro dela. Então ela não tem como ela olhar com maus olhos, né? E só um detalhe também com respeito a bons olhos e maus olhos. Se ensina por aí
em alguns lugares, algumas pessoas, alguns pregadores ensinam que o bons olhos é tipo concordar com qualquer coisa que ele fala, né? Com que o líder religioso fala. Digamos que eu, né, sou um líder religioso e eu estou falando coisas que não tem a ver com o evangelho, mas você tem que me olhar com bons olhos, você tem que concordar com o que eu estou falando. Independente de estar de acordo com o evangelho ou não, se você discordar, você está com maus olhos. Então, hoje, falando isso, pensando isso, você fala assim, nossa, como diz o outro, que bizarro isso, né? Mas é exatamente isso, essa alienação que muitas pessoas acabam vivendo. Bons olhos é concordar, maus olhos é discordar. Quando, na verdade, se a pessoa mergulha no evangelho e ela tem essa luz dentro dela e ela discorda daquilo que não é evangelho, isso é bons olhos. Na discordância daquele pregador que está pregando algo que não está de acordo com o evangelho, isso é bons olhos. De maus olhos, isso não tem nada. Isso é um baita de bons olhos. E né? ele estava ali explicando que eles não tinham como dar bons frutos, porque por dentro eles estavam em trevas, né? Então, o que eles praticavam era consequência daquilo que eles estavam por dentro. E Jesus estava iluminando e ensinando eles. Vocês estão preocupados com o exterior. Vocês querem limpar primeiro o lado de fora. Mãos, né? Alimentos. Porque ele justamente não lavou as mãos de propósito, porque os religiosos já ficaram assim, olhando ele de rabo de olho. Era uma regra, era uma cerimônia que eles tinham inventado. Já olharam ele de canto de olho assim, não lavou as mãos para comer? E Jesus denunciou a hipocrisia deles. Mas justamente porque Jesus queria dar o exemplo, vocês estão preocupados com o exterior. Eu estou falando para vocês do interior, que o interior de vocês está em trevas, né? Então, não fiquem preocupados com o exterior, foquem no interior de vocês. Eu estou trazendo, vocês têm que trazer à luz o que está dentro de vocês, e aí o exterior também vai ficar limpo. Agora, não adianta vocês quererem embelezar o exterior, mostrar, porque ele vai falar logo a seguir, né? Que aflição. As coisas que eles... A aparência que eles queriam mostrar, mas por dentro estava cheio de ganância, de avareza, né? Por isso que Jesus fala. Vamos seguir, para a gente concluir agora esse capítulo. Agora vem uma lista de aflições, né? Jesus fala, que aflição? Em algumas versões está ai de vós, ai daquilo. Na versão NVT... Uma observação, gente. Jesus critica os líderes religiosos. Por que Jesus criticava os líderes religiosos? E quando a gente via uma pessoa... Quando tinha um endemoniado, quando tinha uma pessoa em adultério, quando tinha uma pessoa que estava doente lá, né, das consequências, enfim, seja lá quais forem... Ele tinha misericórdia, ele estendia a mão, ele ensinava com paciência, ele ajudava. Por quê? Por que essa diferença? Porque os líderes religiosos, é isso que a gente tem que discernir e saber entender. Eles eram detentores da lei, eram eles que eram os responsáveis para interpretar a lei. Então eles tinham acesso ao conhecimento, coisa que as pessoas não tinham. Eles guardavam para eles. Eles não explanavam esse conhecimento conforme Jesus está fazendo aqui. Tem um versículo que vai falar exatamente lá na disso. Frente, né? Conhecimento. Aí fala, né? Deixa eu só completar, que você acabou me cortando aqui. Deixa eu tentar lembrar. Aqui, na versão NVT, em outras versões fala ai. Na versão NVT, repara agora, até o final do capítulo, que fala aflição. Que aflição. Então, assim, vale a pena ressaltar que tem gente que já foi muito machucada por esses líderes religiosos naquela época e hoje não é diferente. Então, tem gente carregando mágoa, a gente já atendeu pessoas carregando traumas, feridas que foram causadas, obviamente, não por Cristo, não pelo Evangelho, jamais, mas por essas lideranças abusivas, tóxicas, religiosas, desconectadas com o Evangelho, que inventam coisas, que fazem essas coisas que a gente vai terminar lendo aqui.
né? Eles cobram coisas que eles mesmos não praticam, inventam um monte de doutrina e colocam um fardo super pesado. Não guarda nada no teu coração, não. Pede ajuda a Jesus para virar a chave, se não foi virado ainda. Limpa teu coração, ore por eles. E assim, não queira desejar o mal de ninguém, não queira... Se não houver arrependimento, o recado está dado aqui. Que aflição os espera. Na NVT, repito, tá aflição. Em outras, ai de dor. Infelizmente, o que está guardado, se não houver arrependimento. Mas quem é do Evangelho ainda ora e torce para que se arrependam. Não quer o mal de ninguém, não. Não quer o mal de ninguém, não. Não quer ninguém na aflição, não. Então não tem por que querer se vingar de ninguém. Isso vale para qualquer situação, no trabalho, em casa, na vizinhança, na família. Não. Ore pela pessoa para que ela se arrependa. Não faça justiça com suas próprias mãos. Deixe isso nas mãos de Deus. E não fique também com aquela sensação de que nesse mundo vale a pena ser ruim. Quem é ruim, quem continua sendo ruim, só faz maldade, só se dá bem. Os bonzinhos só se ferram, só se dão mal. Não pense isso, não. Se você pensar assim, você está com a cabeça muito terrena. Você está achando que vai ficar tudo por isso mesmo. Ai daqueles. Que aflição os espera. Não torcemos isso, mas é o que vai acontecer, se não se arrependerem. Tá bom? Mas o seu coração, o nosso coração tem que estar realmente completamente limpo. Vamos seguir. Porque a gente tendo conhecimento, né, da palavra e tendo consciência, esse temor vem para nós também, né? Nossa responsabilidade aumenta. Então, aí diz, né, versículo 42, que aflição os espera, fariseus. Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes, né? Então, ali aí é um exemplo do que eles faziam exteriormente, que as pessoas viam, né? Eles levarem os dízimos da colheita deles, né? Tudo separadinho, eles tiravam os detalhes, levavam, e isso era visto. Só que as coisas que estavam dentro, né, injustiça e a falta de amor a Deus, que era o mais importante, eles não cuidavam. Ele não está dizendo, desclassificando o dízimo ou dizendo que não é para fazê-lo, mas está dizendo que eles negligenciavam as coisas mais importantes. É sempre assim. Os religiosos focando demais, né, colocando toda a força e focando no exterior. E Jesus sempre trazendo para dentro. Vocês entregam, né? Tá lavando as mãos, mas está com o coração sujo. Agora vocês estão entregando o dízimo, quer dizer, vocês entregam, cumprem esse mandamento. Vocês fazem isso, mas cadê o amor? Cadê a misericórdia de vocês? O interior de vocês? O problema está dentro de vocês. Jesus sempre levando para o lado de dentro. E aí ele vai exemplificando por que eles preocupavam mais com o exterior e não com o interior. Aí fala, que aflição os espera, fariseus. Tá travando demais, né? Agora tá travando um atrás do outro. Vamos acelerar lá, então, tá acabando. Né? Pode ler até o final agora. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas, enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Vai reparando nessa questão exterior e interior. Vai reparando. Vai. Então, um especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que os seus próprios pais, antepassados, mataram, né? Cadê?
os próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com seus antepassados, com o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles, construindo os monumentos. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo. Olha só, porque elas viram Jesus face a face. Elas tiveram a maior oportunidade de todas, mas o orgulho não as deixou enxergar, né? Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente essa geração será considerada responsável. Que aflição os espera? Especialistas da lei. Vai se repetindo, ó. Que aflição. Vocês que aflição. se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que os outros entrem. Então, assim, por isso que a gente sempre incentiva, né? A gente está explanando, mergulhando no evangelho, fazendo você entender. E aí tá à disposição da gente, Sim. né, gente? De meditar, de entender, de se aprofundar. Porque quanto mais a gente entender e crescer, melhor vai ser pra gente. Já né? eles não deixavam o povo mergulhar na palavra. Eles não deixavam, nas escrituras. eles passavam o que eles queriam passar, né? E com segundas intenções. Ou seja, eles tinham a chave, fechavam, não entravam no reino e não deixavam as pessoas entrarem, né? E essa parte também que fala dos ensinos insuportáveis, né? Essa hipocrisia. Exemplo, eles eles inventavam, literalmente, dizendo o seguinte: olha, pessoal, vocês que estão aqui, ó, nós temos que orar 4 horas. Temos que orar 4 horas seguidas, todos os dias. Todo dia. 4 horas. E a pessoa estava ali orando, tentando orar 4 horas. Tipo assim, eles acrescentavam. Ó, se você não orar, né, a mão vai pesar, a mão de Deus vai pesar na sua vida. Aí o diabo vai aí entrar que o na sua fardo vida, ficava pesado, né? você Vai dar brecha para o inimigo, entendeu? se você não orar 4 horas. Então inventava uma coisa e ainda tinha essa culpa, né? Se você quebrar a corrente, ó... Ih, quebrou a corrente, já era. Perdeu a bênção, vai ter que começar tudo de novo. Tudo de novo. Aí o que acontece? Ai, meu pai. Jesus está falando, vocês fazem isso, falam, exemplo, né, para orar 4 horas e vocês não oram nem 4 minutos. Nem 4 minutos. Então era um fardo muito pesado que eles colocavam e levavam o povo a praticar coisas que eles estavam inventando e que eles mesmos, não, no seu secreto, no seu particular, nos bastidores, eles não praticavam, eles não faziam aquilo. Aí, qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos lá, vamos seguir para terminar. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudesse usar contra ele. Acabou. Quer dizer, eles não eram ensináveis, né? Eles não estavam... É o que eu falei. Isso aí, no caso, agora estou até reforçando. Eles não se avaliavam. Eles queriam avaliar o que Jesus estava falando para tentar encontrar algo que pudesse acusá-lo. Quer dizer, não estavam abertos. Não estavam abertos. Estava ali fechado, na defensiva, armados, para tentar encontrar alguma falha em Jesus. Aí não tem como, né? Jesus precisa que a pessoa esteja aberta, humilde, para que o evangelho penetre, para que ele entre e trabalhe naquele coração ensinável. Por isso que a gente fala muito de humildade e orgulho. Porque se houver humildade, a pessoa pode ser o que for. Não importa o passado. Ali, se tem humildade, ali tem um coração aberto e ensinável. Mas se não, aí ele não encontra espaço para trabalhar. Vamos ficando por aqui. Hoje se estendeu, mas a gente falou que tinha muitas coisas profundas, Muito. Né? Esse capítulo é forte pra caramba. Então, Meu gente, Deus. não vamos terceirizar
Forte o demais. nosso relacionamento com Deus não precisa de um intermediário, né? De alguém que seja o nosso guru, que venha levar, né, os nossos pedidos para... A gente tem esse acesso, né? A gente tá aqui como instrumentos de Deus, porque conhecemos, né, a graça de Deus, nos foi revelado, nós temos esse chamado, nós queremos cooperar com os nossos irmãos para que vocês também tenham, né, esse acesso ao Pai, consigam se relacionar com o Pai, consigam amadurecer, crescer, Amém. Até chegar, como a gente postou ontem, né, a estatura de Cristo, porque o nosso alvo é Cristo. Né, quando o apóstolo Paulo fala, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, eu esqueço o meu passado, né, minha ignorância, que Deus não leva o tempo em consideração, o tempo da ignorância. Então eu esqueço o meu passado, não vou me lamentar mais pelas coisas que passaram. Houve essa luz na nossa mente, no nosso coração, então esquecendo das coisas para trás ficam, vamos avançando para o alvo. Qual que é o alvo? Cristo. Né? Para o prêmio da soberana vocação. Então esse é o nosso objetivo principal, onde a gente tem que focar até o fim. Amém. Peço desculpas às vezes que travou e vamos corrigir isso para a próxima meditação, tá bom? Provável que na próxima meditação a gente esteja em outro local. A gente nem deve fazer aqui não. Vamos fazer mais perto ali do molde, né, da internet. Na passada não aconteceu isso. Ocorreu tudo bem e a gente estava aqui. Então vamos verificar direitinho o que foi que aconteceu para tentar fazer de tudo para que não se repita, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço com muito carinho, com todo carinho. Vamos em frente, mergulhando, nadando no Evangelho. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.